Fala pessoal, mais um dia. Gustavo Fino aqui, diretamente de Santo Antônio de Lisboa, onde eu nasci e cresci. Vou falar um pouco sobre a última escalação do Ancelotti para os amistosos da Copa do Mundo antes da Copa do Mundo contra França e Croácia. E vamos lá. Vou falar a escalação, depois eu falo um pouco sobre o que eu acho de cada setor, né? Começar pelos goleiros. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Laterais, defensores, né? Lateral direito, vou começar. Wesley Roma, certo? Danilo do Flamengo. Alexandro do Flamengo também. E Douglas Santos do Zenit. Zagueiros, Bremer da Juve. Ibañez Al Ahly, perdão. Al Ahly. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. E Léo Pereira do Flamengo. Meio campo. Andrei Santos, Chelsea. Casemiro, Manchester United. Danilo do Botafogo. Fabinho do Al Ittihad. E esse eu gostei muito, Gabriel Sara do Galatasaray. Tá merecendo muito. Atacantes. Ponta direita. Ryan, Bournemouth. Luiz Henrique, Zenit. Ponta esquerda. Martinelli, Arsenal. E Vinícius Júnior, Real Madrid. Falso 9. 9/10, vamos dizer assim. Rafinha, Barcelona. E Matheus Cunha, Manchester United. Centroavante, lá na frente, o cara referência de área. O cara que não é falso 9, não é nada. Ele é o cara presente na área para estar onde onde ele tem que estar a hora que a bola passar por ali. Endrick, do Lyon. Tá jogando bem. Igor Thiago, do Brentford. Jogando bem também. Muito bem. E João Pedro, do Chelsea. Para mim é o favorito de os três, é o favorito. São 9 atacantes e 5 meio-campo. Uma coisa que eu acho, né, dentro desses jogadores aqui, é que os goleiros já estão garantidos. O Hugo, ele é um exílio pegador de pênalti, é um baita jogador, mas acredito que ultimamente tem feito maus jogos e tá mal, assim. Acho que comparando com esses jogadores aqui, ele não vem atuando tão bem. Os três goleiros estão garantidos. E o lance dos 9 atacantes 5/6 é que o meio-campo joga com 3, né? Então, dentro desses 9 atacantes, existem 2 jogadores que fazem a função de meio-campo também. Um falso 9, vamos dizer assim, que seria o Rafinha e o Matheus Cunha. Eles conseguem recuar. O Matheus Cunha joga de 10 também. É isso. Vamos falar da defesa. O Danilo. Vou começar um pouco sobre os zagueiros. O Danilo, ele não é titular no Flamengo, tá? Léo Pereira e Léo Ortiz. O terceiro zagueiro é o Vitão. Ele entra numa outra hora. Não é o terceiro zagueiro, né? E lembrando que ele personifica muito a última geração de jogadores fracassados na seleção brasileira. Eu acho que, né, para a Copa do Mundo, eu digo, ele e o Marquinhos também, eu acho que Danilo e Marquinhos não tem que estar nessa lista. Não, já passou a fase deles, já passou o ciclo e acho que existem jogadores melhores hoje em dia, né? E no lance Ibañez. Ibañez foi uma surpresa para mim. É um jogador que não ouvi ninguém falar. Nem programas esportivos, jornalistas assim, youtubers, não ouvi ninguém falar sobre ele. Eu acredito que ele deve ser um jogador de empresário
um jogador de empresário, ele deve ser do Bertolucci, se eu não me engano. Estou especulando, né? É um jogador né, pra estar na seleção ele tem que ser de empresário, ele tem que ser, porque ele tá jogando a Liga Saudita, então é um pouco difícil. Mas ele tá vindo bem, tá num momento bom. Então eu acredito que por isso que ele tá ali. Léo Pereira. Léo Pereira é uma surpresa positiva pra mim. Ele deveria ter sido convocado ano passado. Ele estava melhor ano passado. Mas esse ano ele vem bem e ele teve uma boa sorte também por estar fazendo um gol contra o Botafogo e Botafogo e Flamengo foi o jogo onde o Ancelotti estava assistindo, né? Então também teve um pouco de sorte aí. Depois é Wesley Marquinhos, tudo normal. Bremer. Bremer que era quarto zagueiro na seleção na Copa de 2022, tá? E existem mais três atletas brigando por posição com ele, que seria Léo Pereira, Fabrício Bruno e Alexandro do Lille. Esses jogadores estão brigando por uma posição, acredito. Vamos falar de outro jogador aqui, Paquetá, setor de meio campo agora. Cara, eu achei que ele ia, porque ele faz parte como fala, da obra, vamos dizer assim. E existem três jogadores pra mim que nunca afrouxa, vamos dizer assim, na seleção brasileira. Nos clubes eles oscilam, né? Mas na seleção eu nunca vi eles oscilarem, que seria, pra mim, Rafinha, Barcelona, o Luiz Henrique do Zenit e o Paquetá. Só que uma coisa que me pega foi ele. Eu acredito que ele não foi convocado porque tomou um grande risco de trocar um time de Premier League para jogar, na verdade, para ser banco numa liga inferior, né? O Flamengo é gigante, mas ele é banco aqui. Se ele for jogar, pra colocar, ó, o último jogo ele jogou. Nos últimos jogos ele jogou. Ele jogou bem, jogou na posição dele. Só que, mano, como que ele vai jogar na posição dele se a posição dele é a mesma do Arrascaeta? O Arrascaeta é quem manda no vestiário. O Arrascaeta é o cara daquele time. Então, ele vem jogando na ponta direita e vem jogando mal, muito mal. Acredito que por isso não foi. Mas, ó, é impossível colocar ele na posição dele no Flamengo. A não ser que eu troque os dois e fique, né? Mas é impossível. Arrascaeta, Arrascaeta. Eu acho que por isso. Uma coisa que eu penso é que o Ancelotti ele é muito justo, né? É, ele é justo e ele convoca as pessoas pelo momento e não pelo conjunto da obra, sabe? Se for assim, o Neymar era pra estar, o Paquetá era pra estar também. Enfim, eu acredito que ele é muito justo. Acredito isso. O Gabriel Sara vem num momento muito bom. É, outro exemplo, Danilo. Danilo, ele é a única luz que o Botafogo tem, porque o time tá uma bosta. Eu não vejo jogar mais nada. Saiu todo mundo, saiu o Gol Jesus, saiu o Luiz Henrique, saiu o geral, Marlon Freitas, saiu todo mundo, acabou o time. A única esperança que eu tenho seria o Danilo. E ele enxergou a mesma coisa. É um cara que tá merecendo, é um cara que tá jogando bastante. O Gabriel Sara, por exemplo, tá comendo a bola lá fora. A gente não vê muito, mas eu escuto bastante sobre. E ele tá amassando, cara. Não tem como não levar ele. É, o momento é melhor, né? Tu vê que o momento é melhor porque ele tá brigando na posição do Neymar e do Paquetá. Os dois jogam na mesma, praticamente. E pra ver como é merecimento, ele foi e os outros dois não. Olha o nome dos caras. Isso eu acho muito bom, muito justo. Cara, eu só acho que ele vai levar o Neymar. Não tem como não levar. Se ele não levar, ele é. Não sei, ele não vai. E não pode dizer que ele é o cara. Porque daí ele não vai estar cumprindo com o que a gente acha, né? Ele não vai estar pensando da forma que a gente acha que ele pensa. Se ele é muito brabo, se ele é um cara que entende de futebol, ele leva o Neymar.
né? É lógica, né? Ah, o lance dos meias, sobre ele tá puxando, ele ter levado 5 meias e 9 atacantes. Ele puxa 2 atacantes para meia, que seria o Rafinha e o Matheus Cunha, né? Que a gente tinha falado. E é isso. Sobre o ataque, eu achei maravilhoso que ele não lembrou do Richarlison, que é um cara que não tem que estar ali. É um cara que não merece seleção brasileira. Ele fez aquele golaço, tudo bem. Mas acho que ele não merece estar ali. Acho que não é jogador de seleção. Eu acho que o Estevão joga muito, mas ele tá jogando. Ele não tá jogando, ele é banco do banco no Chelsea, ele tá numa fase ruim. Mas isso também oscila, vamos dizer assim. Por isso que ele não foi nessa convocação. Ele não tem entrado. Eu acredito que, por um momento, ele não vem bem e o Ancelotti não levou. Esse é o critério do Ancelotti, eu acho. Tipo, pra jogar no meu time, tu tem que estar muito bem. É isso. Não vai escapar. A não ser que tu não mereça. Eu tô feliz com o Ryan. O Ryan que é do Vasco. Agora tá jogando no Bournemouth. Acho muito bom ele, muito bom. Ele não peida pra ninguém, ele é brabo. Acho que vai pra cima. E, cara, merecido, tá ligado? É, duas posições que estão brigando ou estavam brigando com. Estão ali, porque dois não estão. Dois garantidos, seriam garantidos, né? Um seria Rodrigo, que machucou, lesionou, e o outro Neymar, que vem nessa fase de recuperação. Quem tá brigando por essas duas vagas? Igor Thiago e Endrick. Pra mim, se os dois estiverem 100%, se os dois estivessem 100%, se o Rodrigo e o Neymar estivessem 100%, esses dois nem estariam na lista. Eu acredito, tá? E também pelo fato daquela Rock Nation. A Rock Nation é uma empresa que o Jay-Z, é uma empresa que, né, investe em atletas e assessoria, tudo. Enfim. Jogadores dessa empresa são Martinelli, Endrick, Vinícius Júnior. Deve ter outros, mas não lembro. Existe uma política de vestiário, não sei se vocês já ouviram falar. Quando um tá, o outro não tá, ou quando um tá, o outro é simplesmente um coadjuvante e não um protagonista. Se o Vini tá e o Neymar não, o Vinícius Júnior é o cara do vestiário. Caso contrário, ele se torna um coadjuvante e Neymar é o principal jogador. Isso todo mundo sabe. A Rock Nation, ela quer transformar, ela tá numa caminhada para transformar o Vinícius Júnior no jogador de US$ 1 bilhão, né? E a gente já comentei um pouco sobre isso também, sobre esse lance dele com, enfim, não vou comentar, vamos ficar assim. Sobre marketing, sobre estar aparecendo, sobre isso, sobre aquilo. Não vamos tocar nesse assunto. Quem será o camisa 10 desses amistosos? Acredito que Rafinha, mais acostumado com isso. Eu acredito que não há vaga para novas surpresas. Novas surpresas assim, por exemplo, Anthony, acredito que não vai. Não. Acredito que não tem mais surpresinha. Outros que talvez venham para a seleção. Meia, Paquetá, eu acredito. Defensores, eu acredito que são os dois nomes mais fortes seriam Alexandro do Lille e Fabrício Bruno do Cruzeiro. E no ataque, eu acredito que Neymar e Estevão. E outra coisa, não é um time para ganhar a Copa. Só vai ganhar a Copa se realmente, não sei, se o Ancelotti fizer assim para os empresários e
fazer o que ele sabe, fazer do jeito dele e não ficar ligando pra esse lance todo que rola por trás das câmeras. Essa é a minha opinião. Taca o dedo no like e é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E tamo junto. Um abraço. Dá o like, ativa o sininho. É nóis.